Tá, bom dia, oitavo ano, aula de matemática, livro unidade 3. Na página 26, alguns exercícios sobre, que a gente vai corrigir, sobre grandezas variáveis, né? E hoje é segunda-feira, 28 de setembro de 2020. E a Keila me deu bom dia, bom dia. Tá. O Arthur tá perguntando para mim: Arthur, será que tu teria um momento às 14 horas para eu verificar isso contigo? Às 14? Ó, a Júlia. Ah, que beleza! Ótimo, Júlia. Ótimo, 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 ótimo. Ah, que bom. Então, menos um problema. Só um pouquinho, Arthur. Tu não enviou ainda, né? Tá. Mas eu queria revisar contigo. Se tu tiver disponibilidade às 14 para a gente ver junto, porque daí fecha às 14h30, mas se tu consegue às 14, daí sim, se não, não. Tá. Tá. Deixa eu ver, Júlia. A Júlia Carvalho, né? Agora. Tá. Ok com o Arthur e a Júlia Carvalho. Eu só não entendi se tu não tem problema, Júlia Carvalho. Se tu conseguiu. Deixa eu dar uma pausa aqui. Então tá, retornando então, página 26, unidade 3, corrigindo o item C ali, o exercício 2 e o item C. Que falava a quantidade de degraus de uma escada e a altura alcançada são grandezas inversamente proporcionais. Não, né? Quanto agora, e se tu estiver descendo a escada? A localização, pensando em localização de repente. Mas isso aqui, né, tu não vai dizer que são grandezas inversamente proporcionais, porque tu está subindo então a escada e tu está alcançando uma altura, né? Quanto mais degraus tu sobe, maior a altura alcançada. Agora, se tu estiver descendo, né? Se tu pensar em localização, vamos ver o que o livro aborda sobre isso. Fiquei meio na dúvida, né? Tu desce, bom, mas se tu descer as escadas, olha só o que acontece também. Se tu descer as escadas, mais baixo tu fica, né? A altura é mais baixa. Então, seria diretamente proporcional. Tá? A letra C, né? Eu disse para vocês que eu ia botar o gabarito, né, para a gente analisar cada uma delas e tinha que ir até a revisão, certo? Vamos lá. Na aula passada eu falei, eu vou colocar o gabarito aqui para vocês avaliarem. Bom dia, senhor. Desculpa pelo atraso. Tudo bem, não tem problema. Começamos agora, estamos na página 26 ali, da unidade 3, livro de matemática. Exercício 2C. Tá? E daí faz todo sentido ser incorreta, né? Porque ele está dizendo que é inversamente proporcional e a gente vê que é diretamente proporcional. Se tu descer, tu diminui a altura. E tá certo? A letra C está aqui, ó, incorreta. A quantidade de degraus de uma escada e a altura alcançada são grandezas diretamente proporcionais.
quanto maior a altura entre a base e o topo de uma escada, maior será o número de degraus. O que eu pensei que de repente a gente poderia fazer uma coisa com a localização, né? O número de degraus que tu varia e a localização, mas mesmo assim é diretamente proporcional. Então a frase ali no item C é incorreta, porque é inversa, ele estava falando que era inversamente proporcional. Tá? Deixa eu ler aqui e avaliar com vocês o item D. A produção de uma fábrica e o número de funcionários trabalhando sob as mesmas condições são grandezas inversamente proporcionais. O item D parece ser correto, né? Porque tu aumenta o número de trabalhadores, a produção individual diminui. E o número de funcionários trabalhando sob as mesmas condições são grandezas inversamente proporcionais. É diretamente proporcional porque não é a produção individual, é a produção da fábrica, né? É isso que ele estava falando. Então não é inversamente, quanto maior o número de funcionários, maior vai ser o número maior vai ser a produção da fábrica. É o contrário de dizer assim, por exemplo, a fábrica tem que produzir tanto, sei lá, 100 unidades, tá? Pensa numa fábrica de carros, por exemplo, 100 unidades. Daí então a produção, pensando na produção individual, a produção de uma pessoa, tá? Seria diretamente inversamente proporcional pensando na produção da pessoa, na produção individual, né? Então, se a fábrica tem 5 funcionários, digamos, cada um vai produzir 20, certo? Pensando igualmente. Agora, se tu aumenta o número de funcionários para 10, a produção individual diminui, reduz, né? Cada um produziria 10, por exemplo, se fossem 10 funcionários para produzir 100, certo? Mas essa questão aqui do item D é a produção da fábrica, né? Quanto maior o número de funcionários, maior vai ser a produção, não é inversa, então está incorreta, é diretamente proporcional. Quanto menor o número de funcionários, menor vai ser a produção da fábrica. Quando eu li inicialmente, eu estava pensando na produção individual, né? Mas é incorreta porque é diretamente proporcional. Tá? Olha ali a letra E. Vamos ver o que ele afirma aqui na letra E. O valor do quilo da refeição de um restaurante e o valor a ser pago pela quantidade de comida colocada no prato são grandezas diretamente proporcionais. Deveria ser, né? Sim, é diretamente proporcional. Quanto mais tu come, né? Quanto mais tu coloca no prato, mais tu paga por aquilo ali, né? E tem que ter uma justiça, né? Essa justiça se chama valor do quilo. Tá? Então, é interessante assim a forma que ele justifica, né? Ele diz assim, aumentar o valor do quilo aumenta o valor a ser pago pelo prato, tá? Mas só que a gente tem que pensar, não é simplesmente aumentar, né? É variar. Para avaliar grandezas direta e inversamente proporcionais, a gente tem que pensar na variação. Por isso que o título do assunto ali é grandezas variáveis, tá? É como é que a variação acontece. Então, ao variar o valor do quilo, o que é variar o valor do quilo? Tu está numa posição ou tu aumenta ou tu diminui, certo? Ao variar o valor do quilo, varia o valor a ser pago pelo prato. E não é simplesmente variar, um varia, o outro varia, tá? Se variar o valor do quilo, vai variar o valor a ser pago na mesma proporção,
É uma variação proporcional. O que significa uma variação proporcional? Que se um aumenta, o outro aumenta de forma proporcional. Ou seja, um dobrando, o outro dobra. Um triplicando, o outro triplica. Tá? Significa variar, por exemplo, se um diminui, o outro diminui na mesma proporção. Se reduz pela metade o valor, quer dizer, perdão. Se a quantidade de quilo se reduz pela metade, o valor também reduz pela metade, tá? Então a gente tem que cuidar com esse tipo de argumento, aumentando uma, aumenta a outra também, não é? Não é simplesmente isso, é variando uma, a outra varia também e na mesma proporção, daí são diretamente proporcionais. É porque parece que essa definição ela fica meio cíclica, né? O que é diretamente proporcional, o que é inversamente proporcional? Diretamente proporcional é quando uma grandeza varia, a outra também varia na mesma proporção, daí fica na mesma palavra. Isso aqui é um exemplo, se um aumenta e o outro aumenta na mesma proporção, isso aqui é um exemplo de um tipo de variação, tá bem? Então entendam isso, para que isso aqui, na verdade, é só um exemplo. Então, acho que todos os outros também, ele colocou sempre um exemplo, ele não usou esses termos de variação. A produção de uma fábrica e o número de funcionários trabalhando sob as mesmas condições são diretamente proporcionais. Quanto maior o número de funcionários em uma fábrica trabalhando sob as mesmas, maior será a produção. E isso se reflete, quanto menor o número de funcionários de uma fábrica, sob as mesmas condições, menor será a produção e, além disso, de forma proporcional. Tá bem? De forma proporcional, senão... Então, está falando sobre variação. Variação de grandeza. Uma varia, a outra varia. O que é variar? Ou aumentar ou diminuir. E daí a outra corresponde, né? Ou aumenta ou diminui. Se as duas aumentam na mesma proporção, diretamente proporcional. E se enquanto uma aumenta, a outra diminui de forma inversa, né? Inversamente proporcional, daí a gente diz que é inversamente proporcional. Vamos à resolução 1, então. A resolução 1 me acompanha ali. Mônica é costureira. Certo? E pagou 190 por 9 metros. Deixa eu projetar aqui para vocês. Mônica é costureira e pagou R$198 por 9 metros de um determinado tecido para produzir uma encomenda. Porém, a quantidade de tecido não foi suficiente e ela precisará comprar mais 6 metros para completar o trabalho. Quanto ela pagará pelos 6 metros adicionais? Considerando que o valor do metro do tecido ainda é o mesmo. Então, ele coloca aqui, através de uma regrinha de 3, essa proporcionalidade, né? Quando é que está dizendo que é proporcional? Considerando que o valor do metro do tecido ainda é o mesmo. E que tu pague partes do metro, o valor proporcional também. De repente, tu não chega a comprar um metro, né? Primeiro, identificamos que as grandezas, comprimento do tecido, tá? Que está aqui nessa coluna de metros aqui, e o valor em real, que é essa coluna aqui do real, tá? São diretamente proporcionais, ou seja, quanto menos tu compra do tecido, menos tu paga. Quanto menor o comprimento, menor vai ser o valor a ser pago. Quanto maior o comprimento, maior o valor a ser pago, né? E de forma proporcional. Tá? Sendo assim, utilizamos a regra de 3 para resolvermos o problema. Se eu comparar, lembra que se eu comparar 9 em relação a 6, vai me dar um coeficiente. Não me interessa inicialmente que coeficiente é esse. Se eu comparar 9 metros em relação a 6 metros, é a mesma coisa que eu comparar 198 com x. Então, que é a quantidade que eu quero saber na verdade. Eu estou forçando para que a variação aqui seja a mesma variação aqui. E
E o que significa isso? A comparação que eu faço aqui tem que ser a mesma comparação que eu faço aqui. Então é por isso que a gente diz, né? Se tu compara de um lado, tu tem... Não, já ia falar diferente, embora funcionaria também, mas eu ia falar coisa diferente. Espera um pouquinho. Tá? Então, o quanto esse aqui é em relação a esse, ó. Quanto 9 é em relação a 6, é a mesma coisa do 190, tem que ser a mesma coisa do 198 em x. Quanto é 9 em relação a 6? Tá? Por exemplo, só para tu entender isso que eu estou falando, quanto é 12 em relação a 6? 12 é o dobro de 6, certo? 12, isso que é o 12 em relação ao 6. Mas 9 em relação a 6, quanto é que é? Se eu dividir 9 por 6, eu posso simplificar. 9 dividido por 6, dá por 3 aqui, dá por 3 aqui, fica 9 dividido por 3 dá 3, 6 dividido por 6 dá 2. Eu estou dizendo que 9 é 3 meios de 6. É como se tu pegasse o 6 aqui, ó, e dividisse em meios, tá? Isso aqui, tudo isso aqui vale 6, ó. Certo? Então, se tudo isso aqui vale 6, esse mais esse aqui vale 12, certo? Porque cada barrinha de chocolate desses é 6. Então, 9 é 3 meios do 6. Então, se tudo isso aqui é 6, olha só. 1 meio, 2 meios, 3 meios. 9 é 3 meios do 6, certo? 9 é 3 meios do 6. Agora, se 2 meios é 6, cada um desses aqui vale 3. Então, aqui vale 3 e aqui vale 3. Pegando 3 deles, 1, 2, 3, eu tenho 3 meios. 1, 2, 3. 3 vezes 3 dá 9. Isso aqui. Se esse pedaço vale 3, esse 3 e esse 3, tudo vale 9. 9 é 3 meios de 6. Sim, ó. Certo? Então, se isso acontece aqui, vai ter que acontecer aqui também. Certo? Olha só. Daí não vai valer mais 3. Vai valer. Quer dizer que 198 também tem que ser 3 meios do x. Certo? Vamos ver quanto é que vale o x, na verdade, ó. Então, 198 tem que ser distribuído nesses 3 pedacinhos aqui. 180 dividido 60, 63? Não. 180 mais 18. 66. Quer dizer, 66. Sim, se eu tiver 66 aqui, 66 aqui, 66 aqui, ó, 180 mais 18 dá os 198. Quer dizer que isso aqui, ó, 66 mais 66, 132, 60 mais 60, 120, 6 mais 6, 12, né? 132. Quer dizer que 198... Porque esse mais esse mais esse é 198, assim como 9 é 3 mais 3 mais 3. Então, quer dizer que 198 é 3 meios de quanto? De 132, que é o x que a gente vai encontrar, que a gente deveria encontrar aqui. Olha ali, a gente encontra mesmo. Tá? 198 é 3 meios de x. Isso que significa proporcionalidade, né? O que acontece no tecido, porque essa aqui é a quantidade em tecido, acontece no valor, nos reais também, de mesma forma proporcional, nas mesmas distribuições. Tá? É isso que está acontecendo. Isso aqui é, claro, só para a gente enxergar, né? A proporcionalidade. Então, o que ele está dizendo é isso. Ó. O que acontece numa variação, acontece na outra também. Mas é interessante. Deixa eu ver aqui. Olha só.
É interessante aqui, ó, se tu tiver uma comparação numa grandeza, tá? Digamos aqui é o tecido, tu tem duas quantidades para comparar. Vamos ver aqui tecido. Isso aqui eu quero te mostrar. No tecido tu tem as quantidades A e tu tem as quantidades B. E no valor, vamos botar X e Y para diferenciar assim bem. As primeiras letras estão relacionadas ao tecido e as últimas letras ao valor. Então, se isso aqui é proporcional, diretamente proporcional, quando tu compara A com B, vai ser a mesma comparação que tu faz X e Y, né? Então, isso aqui vai se tornar igual. Mas olha só o que dá para fazer, ó. O y que está dividindo, isso aqui é uma equação, o y que está dividindo aqui pode passar para cá, multiplicando, e o a que tá multiplicando aqui pode passar para cá dividindo. Então, pode obter, através da álgebra, outras comparações. Olha só, antes a gente estava comparando assim, ó, a em relação a B, a variação no tecido tem que ser a variação no valor. Mas olha só, trocando esses dois aqui, a gente pode, né? Comparando este com esse é a mesma coisa que comparar esse com esse. Então, comparar o valor com o tecido é a mesma, com seu respectivo tecido, né? O valor com seu respectivo tecido. É a mesma coisa que pegar um outro valor e pegar o respectivo tecido, a quantidade de tecido em relação àquele valor ali. Né? No caso, olha que louco isso. No caso, eu comparei 9 com 6 e 198 eu comparei com x. Eu poderia comparar x com 6, tá? Ó, x que está lá do outro lado, né? Com o 6, passando o x para cá, e o 198 eu poderia comparar com 9, eu não iria perder nada. Tá? Então esse eu posso comparar com esse e esse eu posso comparar com esse também, se for diretamente proporcional. Vai dar o mesmo valor. Tá? E daí como é que ele resolve então? Como é que ele resolve o tecido e o valor? Olha só. Então tu tem 9 para 6 é igual a 198 para x. Lembra? A gente já viu isso ano passado, né? Aquela regrinha rápida, né? De resolução. Eu quero descobrir qual é o valor de x. Daí tu coloca uma reta vertical no x e uma horizontal no x também, se for diretamente proporcional. Depois de tu avaliar a proporcionalidade, bom, essa aqui é a igualdade entre as razões. Passa uma linha vertical no x e uma horizontal no x. Né? Tu já pode colocar de cara assim, ó, x vai ser igual à multiplicação dos números que foram marcados, ou seja, o 198 e o 6. Por uma regra de 3 simples, isso aqui nem precisa fazer. Por uma composta é que vale a pena, né? E vale. Ó, x vai ser igual à multiplicação desse número que foi marcado por esse número que foi marcado aqui também, o 198 e o 6. Tudo isso dividido por aquele número que não foi marcado. Ou pela multiplicação dos números que não foram marcados. Ó, divide por 3 em cima, divide por 3 embaixo. Fica 198 multiplicado por 2 e dividido por 3. Vale a pena simplificar? Claro que vale a pena simplificar. Olha só. 6 vezes 198, olha o número que ele obteve, ó, 1188. E olha só o que a gente está fazendo aqui, ó. A gente está simplificando 6 com 9. E depois, ficando com números menores, eu posso obter esse valor aqui, ó, que é divisível por 3, 198 dividido por 3. Pega um múltiplo de 3 mais próximo de 198. Mais próximo não, mas um próximo. 180 dá para dividir por 3, 60. Daí de 180 para 198 é 18. Pega 18 e divide por 3 também, que dá 6. 66
198 dividido por 3, 66 vezes o 2. O x, 66 vezes 2. 60, 60, 120. 6, 6, 12. 120 mais 12, 132. Tá? Daí tu simplifica, né? Simplifica que simplifica. Tá. Tá certo, João Vitor. Tudo bem. Muito bem. E a Keila voltou com a câmera. Muito bem, Keila. Valeu. Certo? Regrinha de 3 básica, então, quando for diretamente proporcional. Mas quando for inversamente proporcional, bom, as comparações se igualam uma comparação vai se igualar à comparação inversa da outra. É a mesma coisa. Vamos ver. Na página 27, então, comigo. Olha só os exercícios. Então vamos resolver o primeiro, vou deixar alguns para vocês, com certeza, né? Vamos lá. Grandezas. Está falando de grandezas diretas e inversas. Que coisa estranha, né? Parecia que ia ficar em equações de 2 variáveis ali, né? Mas dá essa outra guinada aqui. Vamos para a página 27, o exercício de número 3, para verificar essa aqui, ó. Uma fábrica de peças de automóvel contrata determinado número de funcionários. Então a gente já vai nas unidades, porque as unidades já vão nos indicar o que a gente está trabalhando, o que a gente está, a grandeza que está tentando relacionar uma com a outra, certo? Uma fábrica de peças de automóvel contrata determinado número de funcionários. Aqui, ó, número de funcionários, então é uma unidade de medida, né? O número de funcionários é uma unidade de medida. Para uma jornada de trabalho de 6 horas, ó. Não sei se isso aqui vai entrar no jogo, mas ele está falando trabalho. Se variar a jornada de trabalho, é bom botar jornada aqui também, ó. Se variar, ele entra na brincadeira ali, né? Nas relações. Nessas condições, a produção mensal, o que ele está falando? 1.400 peças. Quantas horas de trabalho? Tá perguntando aqui quantas horas de trabalho são necessárias, considerando a mesma quantidade de funcionários. Os funcionários não variou, significa que o que eu pensava inicialmente, que ele estava relacionando com o número de funcionários, não é, porque o número de funcionários é o mesmo, né? Para aumentar a produção mensal. Então aqui está a pergunta, ó, aumentar a produção mensal em 2.100 peças. O que está variando então? De um lado, tu tem um número de peças e outra jornada de trabalho. Então vamos ver a jornada aqui, ó. O número de funcionários para uma jornada de trabalho de 6 horas. Nessas condições de uma jornada de trabalho de 6 horas, a produção mensal, então eu estou relacionando com a produção, é de 1.400 peças, certo? Então a produção mensal é de 1.400 peças. Quantas horas de trabalho? Mensais, provavelmente, né? Então, qual deve ser a jornada para esse mesmo número de pessoas? Tá? Qual deve ser a jornada de trabalho para aumentar a produção mensal para 2.000? Eu quero que no mês eu tenha 2.100 peças. Tá? Então, todos os dias, durante um mês lá, os trabalhadores vão trabalhar 6 horas por dia e eles sabem, 1.400 peças. Depois chega lá o gerente geral da empresa e diz assim, ó, olha, esse mês essa fábrica aí tem que produzir 1.400 peças, não vão ser suficientes, eu vou precisar
dessa fábrica aí, 2.100 peças. Daí o que o gerente ali da empresa vai falar? Ele vai falar assim, ó, a gente tem uma mega encomenda que a gente tem que se preparar agora para entregar nesse mês de 2.600 peças. Vocês estavam trabalhando 6 horas por dia, então com essas 6 horas a gente conseguia garantir as 1.400 peças. Agora, como a gente vai ter que fazer 2.100 peças, certo? Eu vou começar a liberar hora extra para vocês. A jornada de trabalho vai ser maior. Avisem as suas casas, falem para os seus maridos e suas esposas também, né? Que vocês vão ter que trabalhar mais, né? Então tá, mas é só por esse mês. Tá, e o mês que vem como é que vai ser? Não sei. Não sei como é que vai ser o mês que vem. Mas tem que falar para os maridos, para as esposas e para os filhos, né? Claro, com certeza, né? Os filhos trabalham também, penso que não. Tá, mas e daí, o que tu faz? O que vocês vão ter que fazer se a produção aumenta, o que vai ter que fazer com a jornada? Eu já respondi para vocês, vai ter que aumentar na mesma proporção. Certo? Esse grupo de pessoas vai trabalhar, vai aumentar, para aumentar a produção vai ter que aumentar a jornada de trabalho na mesma proporção. Então, comparando 6 com X, é a mesma comparação que eu vou ter que fazer de 1.400 para 2.100. Um dos grandes adventos da matemática, assim, ó, do século XVI, eu acho, se não me engano, talvez antes eles já tinham se tocado disso, né? Que nem todas as coisas são proporcionais, e aí que a matemática teve um avanço muito grande, né? Quando se descobriu que nem tudo dava para resolver através de regrinha de 3. E o mais importante que esses exercícios aqui, eu acredito que eles não são assim, eu sei resolver regrinha de 3, é importante para mim porque eu uso no meu dia a dia. É muito mais, até tu utiliza no teu dia a dia, mas é muito mais que isso. Estudar matemática, eu acho que um dos fundamentos é saber que as coisas não funcionam de forma proporcionais ou inversamente proporcionais, né? Tem outros jogos aí nesse trabalho, e aí é que a matemática teve um grande avanço, né? E a gente estuda isso para saber que existem coisas mais avançadas e melhores, né? Uma matemática super interessante. Bom, mas e daí como é que a gente resolve isso aqui?